Boa noite, amigos. Joel Machado, do meu e do canal de vocês, Wake Up My Friends. E já logo de início peço aos inscritos que verifiquem suas inscrições e aos não inscritos se inscrevam. Esse canal não é monetizado. Se inscrevam. Vem pra cá que tem coisa boa. E hoje eu vou falar sobre essas passações de pano, né? Que tem para as deusas do Olimpo, né? O que eu enxergo aqui nessa nossa terra Brasília, nesse país tupiniquim, nesse Brasil brasileiro, é que as mulheres, perante a justiça aí, falando propriamente da justiça penalista, estão na condição de inimputáveis, né? Comparando-as como silvícolas, né? Para quem não sabe o que é silvícola, é indígena. Ou, vou até além, numa condição de semovente, os animais, né? Como bois, vacas, cavalos, caprinos. Então, a mulher tudo é permitido. Se pensarmos num caso já um pouco antigo, daquele empresário da grande firma lá chamada Ioki, a ex-esposa dele, que era garota de programa, um dia deu na psique dela, resolveu matar o marido, esquartejou de forma premeditada, colocou dentro de um saco e tranquilamente foi colocando no porta-mala do carro. E ainda eu ouvi na época ainda que a mulher estava sobre surto. Mas surto do quê? O surto psicótico, então, só existe para o público feminino. Só existe para o público feminino só. Para o público masculino, aí não. Aí é cadeia brava e séria. Porque o homicídio doloso, premeditado, no mínimo aí, por baixo, né? Vou falar por baixo. No mínimo aí uns 15 anos. Mas pode ser apenado num tribunal de júri, numa sentença final, há uns 20 anos. Mas, como é mulher, aí o surto psicótico cola. Outro caso que eu trago à tona, que eu me lembro agora, foi um caso que aconteceu na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A mulher também matou o marido, se não me falha a memória, parece que esquartejou também, e depois incinerou o corpo. E pasmem, amigos, ela foi liberta. Segundo o julgamento final lá, ela estava sob surto psicótico e estava sofrendo de grande abalo psíquico emocional. Que coisa, né? E ainda vem falar aqui no nosso país que os direitos são iguais, como o que está tipificado no artigo 5º da Constituição. Olha o meu dedo aqui, ó. Não mesmo.
Não mesmo. As mulheres aqui no Brasil estão colocadas num patamar acima das crianças, dos pré-adolescentes e adolescentes. É muito estranho, né? É muito estranho. E eu mesmo nunca fui contra ao Estatuto da Criança e Adolescente. Porque a criança, ela tem que ter o amparo, sim, legal do Estado. Não somente do Estado, mas do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Não se pode falar em uma infância digna, numa pré-adolescência digna e numa adolescência digna, se não tiver o amparo do Estado. Mas o que eu vejo aqui é que as mulheres estão numa condição superior. Eu não consigo entender o porquê, então. Não consigo, amigos. Então, essa passação de pano, e todo dia, é o que a gente vê, apesar de eu não acompanhar os meios de comunicação. Todo dia é lei tramitando lá no Congresso para ser promulgada. E sempre pró bono mulheres. Para os homens, niente. Traduzindo do italiano para o português, nada. Para nós, nada. E para elas, tudo. E aí eu venho, hoje, nessa segunda noite, a Lei Maria da Penha não é de hoje que eu penso assim, amigos. Ela poderia, sim, se estender aos homens, porque existe, sim, muito homem que sofre dentro do lar violência psicológica. E digo mais, violência física praticada pela mulher. Então a lei deveria se estender também. E o homem que está sofrendo dentro do seu lar uma violência psicológica, uma violência física, ele sim poderia, junto a uma delegacia de polícia, ou requerer junto ao Ministério Público, através de uma representação, caso este homem não tenha dinheiro para custear um advogado, requerer um advogado defensor do Estado e ingressar com uma ação de medida protetiva, ou seja, a mulher ter que sair da sua casa. Não pode-se ter esta ideia de que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então hoje eu trago à tona, mudando esse ditado: pau que bate em Chico também bate em Francisco. As leis, principalmente no âmbito penal, processual penal e lei de execução penal, e somado aí Estatuto da Criança e Adolescente, se a mulher pratica um crime, ela tem que ser apenada como o homem é apenado, porque é adulta. E eu digo mais,
eu sempre desacreditei dessa besteirada do estado puerperal. Por que eu falo isso? Porque eu nunca vi uma mulher que não estivesse suportando aquela condição, depois de ter parido uma criança, seja um menino ou uma menina, eu nunca vi nenhuma delas se suicidar. Hoje em dia estou pré-aposentado, mas estive na polícia por 35 anos. Então essa história para mim não cola. Não cola. Parto puerperal, estado puerperal, o carvalhudo. Aqui não. Aqui não. Não vem com essa história para mim, então. Não vem. Que para mim não cola. Essas bobagens, esses besterol de surto psicótico, abalo psíquico emocional, estado puerperal, aqui, ó, aqui não. Se a mulher abusa de uma criança, de um pré-adolescente ou adolescente, se é abaixo de 14 anos, se tem 14 anos para baixo, tem que responder sim por estupro de vulnerável. Leitinho, o carvalhudo, suas cretinas, canalhas, vocês são canalhas, toma vergonha nessa cara, tira essa maquiagem do rosto e toma vergonha nessa cara, vai lavar o rosto, sua cretina, canalha. Nenhum ser humano tem o direito de abusar de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente. Você está pensando o quê? Vocês mesmo. Não gostou? Se você não gostou e é praticante de arte marcial, vem aqui pro meu dojo aqui na Belas Artes. Comenta aí no meu canal aí, coloca o seu telefone aí, eu entro em contato com você, no dojo pode. Aí vamos ver do que você é feita. Vamos ver do que você é feita. No tatame pode, mas vai ser Chipom comitê. É o tudo ou nada. Aí vamos ver. Não vem com essa história para mim. Não é direitos iguais? Então, se cometer um crime de roubo, de furto, de estupro de vulnerável, de pedofilia, sua cretina, tem que responder da mesma maneira que o homem responde, com severidade. Não tem que ter passação de pano, porra nenhuma. Esses deputados, principalmente esses deputados federais e senadores, porque só estão em busca de votos e sabem que o público feminino é decisivo numa eleição, como a eleição que vai ter esse ano aqui, uma eleição grande, para prefeito, governador e presidente. E aí esses cretinos ficam fazendo leis aí pró-mulher, e o homem só toma no rabo, e o homem só se fode só. Então eu tô aqui para colocar o dedo na ferida mesmo, na ferida aberta, que é para doer. É para doer, é para sangrar. Se não gostou, foda-se, foda-se. Eu voltei ao meu velho estilo.
meu estilo machadiano, terrível, uma boca maldita, falando verdades e realidades que ninguém quer ouvir, mas eu falo. Eu falo porque esse canal não é monetizado. Se fosse, eu já tinha tomado uma gongada faz tempo, um strike aí. Então eu falo mesmo. Se cometeu um crime, qualquer tipo de crime, na esfera penal, tem que ser julgada como um homem. Não tem que ter essa porra de passação de pano. Chega. Não há que se falar em justiça nesse nosso território nacional se ficam fazendo segregacionismo e apartheid contra e em desfavor à classe masculina. É isto mesmo. Direitos iguais. E outra coisa que eu vou falar. Há muitos anos atrás veio um rapaz que tinha sido vítima de violência sexual praticada por uma mulher. Ela estava com a faca e obrigou o rapaz a fazer uma relação sexual com ela. E o delegado fez pilhera da cara do rapaz, falando que ele era um frouxo, que ele deveria ter era gostado. Então eu mudo esse velho paradigma desses retardados, desses boomers antigos, como diz nos Estados Unidos, né? Esses homens tradicionalistas tal, que ainda acham que todas as mulheres são em gênero, número e grau igual às mamãezinhas deles, aqui ó, aqui. E eu fui contra e fui rechaçado no plantão na época que eu trabalhava, isso há mais de 25 anos atrás. O rapaz foi ridicularizado. Fizeram pilhera, galhofaria da cara do pobre rapaz. Nós, homens, temos direito sobre o nosso corpo, sobre o nosso sexo. É isso mesmo. Você está fazendo um discurso masculinista. É isso mesmo. Nós, homens, temos direito sobre o nosso corpo e sobre o nosso sexo. E o nosso dinheiro, meu bolso, minhas regras. O nosso dinheiro é meu bolso, minhas regras. E vocês, suas cretinas e canalhas, vocês têm sim a chave do corpo e do sexo, mas a chave do relacionamento, do noivado e principalmente do casamento, quem tem essa chave é o homem. Se ele não quiser, ele não casa e não tem ninguém nesse mundo. E eu não vou falar tal em Deus e demônio porque sou ateu e não acredito em nada, nem mesmo na minha existência tal, essa maldita existência nesse mundo que eu não pedi para vir, de ter que ficar dia após dia suportando pessoas idiotizadas, medíocres, rasas, extremamente fúteis e totalmente mergulhadas num materialismo barato, esse materialismo apregoado pelos
6 maiores continentes desse planeta, materialismo barato desse capitalismo, maldito capitalismo, maldita era industrial, que tornou a escravidão mais ainda abissal a homens e mulheres. Vou finalizando por aqui. Não estou aqui para agradar ninguém, seus pau no cu arrombado. Se não gostou dessa porra, foda-se. Não estou obrigando ninguém a ficar me escutando aqui. E uma segunda pilha de fezes para vocês.